Muito bem, aí está o texto que complementa, portanto, esse capítulo 25, né, coroando esse capítulo 25 com essa exortação. Novamente, é um texto que, a princípio, pode fazer compreender cuja mensagem, pelo menos a partir do título, é uma exortação ao desapego dos bens materiais. Tema, aliás, já discutido e já abordado no capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala sobre o servir a Deus e a Mamon, né? O desprendimento das riquezas terrenas. Né? Aqui nós temos um desprendimento, né? Aludido, né? Mas aqui a temática, e Kardec observou muito bem, é outra. Ainda que faça a conexão tanto com a fé, o capítulo da fé, capítulo 19, como o capítulo 16 do desprendimento, mas aqui tem a ver com conexão com o mais alto, conexão, portanto, com a divindade, né? Entendimento das respostas da divindade, porque toda conexão estabelece dois pontos, portanto, um diálogo tem emissor e receptor, e isso se altera. Diálogo tem a ver, portanto, com uma conexão entre dois polos. Então, entendimento também com a comunicação da providência ou da vida para conosco. E sobretudo, a questão dos sentimentos. Aqui, esse capítulo fala muito sobre os sentimentos com relação a essa conexão. Você despertou para a fé, muito bem. Você despertou para os valores espirituais, portanto, o desprendimento da vida apenas material, né? Mas como é que você se sente em relação a isso? O capítulo fala sobre isso. Sobre como você enfrenta e como você lida, como você organiza, como você gerencia os seus sentimentos para aplicar esses dois grandes temas. Desprendimento das coisas e fé. Ilustrado, esses dois ensinamentos, ou melhor, essa temática, ilustrado através de recortes que Kardec pôde colecionar e pôde pegar no Evangelho. Portanto, esse capítulo tem a ver com relação com Deus, relação com o divino, relacionamento com o alto, como eu me relaciono com o alto, o que é que eu faço, né? Como eu vibro. Portanto, não é só uma questão de preces. A gente vai ter um capítulo sobre oração, que é lá para diante, logo mais. Mas esse não é um capítulo exclusivo sobre preces. É um capítulo sobre o que é que eu faço, como eu recebo aquilo que eu estou plantando e como eu colho, né? E como eu me sinto nessa semeadura. Como eu estou nessa semeadura. Por isso que a gente estava falando, não vos inquieteis com o dia de amanhã, observai os pássaros. Tudo tem a ver com sentimentos, né? Como eu me aflijo ou não em relação ao exercício do Evangelho. Por quê? Porque nós temos, portanto, aquela dimensão da prática, do comportamento, do colocar em prática. Muitos de nós já nos sensibilizamos com Jesus e com o Evangelho. Muitos de nós já somos tocados, né, pela grandeza da palavra do Cristo, da mensagem do Cristo e pela proposta do Evangelho. Mas muitos de nós estamos sendo apenas tocados e ficamos nisso. Nos detemos em ficar deslumbrados e fascinados. Pô, que coisa bonita. Que coisa linda, meu Deus. E ficamos apenas nisso. Esse capítulo vai falar sobre a prática, que aliás tem a ver com todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas vai falar o seguinte: entre eu saber e eu praticar, há sentimentos contraditórios dentro de mim. Por isso que eu tenho abordado aqui, eu tenho feito uma abordagem aqui mais psicológica, mais subjetiva, por inevitavelmente tocar nesses assuntos, né? Por exemplo, psicologicamente, as teorias analíticas, de uma modo geral, tendem a defender a ideia de que o ser humano é ambivalente mesmo. Nós somos contraditórios. Quantas vezes a gente pensa uma coisa e faz outra? Quantas vezes a gente tem um discernimento em um padrão e às vezes se comporta de uma outra forma? Essa ambivalência que Freud, na sua obra da psicanálise, vai tanto enfatizar, através da sua teoria do inconsciente, e outros discípulos dele também, né? As teorias psicanalíticas de um modo geral, e que Allan Kardec coloca de uma maneira bastante sucinta essa questão quando vai dizer que existe uma dimensão espiritual em nós e uma dimensão animal. A dimensão animal aqui tem a ver com essa ancestralidade
essa herança primitiva que ainda existe dentro de nós. Estamos numa outra fase, mas o passado irracional ainda influencia muito no nosso presente. A gente entrou na era da razão, mas trazemos ainda uma bagagem da era da irracionalidade, da experiência dos irracionais. A razão para controlar e administrar os impulsos, os instintos, e para, a partir dela, direcioná-los a fim de transformá-los em sentimentos. Porque os instintos são transformados. A gente leu isso, mensagem de Lázaro, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, e tem a lei do amor. Quando Lázaro fala sobre isso, né? Que os sentimentos nada mais são do que os instintos purificados e transformados. Então, quando nós vemos esse texto, a gente percebe que Jesus está falando sobre sentimentos. Porque de um lado tem o comportamento, né? O comportamento do cristão. Mas o comportamento do cristão, às vezes, é afetado por aquilo que ele sente. Comportar-se de uma forma cristã, sem vibrar intensamente, ou sem vibrar inteiro naquilo, é válido, mas não é completo. Como eu comentei aqui, fazer caridade por interesse, fazer caridade para querer aparecer, para querer ser aplaudido, se perde, não. É melhor isso do que nada fazer. Mas é incompleto. Por isso que Kardec, no item perfeição moral, vai perguntar aos espíritos como é que se pode reconhecer, para além das imperfeições. Quer dizer, para além das imperfeições tem mais coisa. Eu pensei que depois das imperfeições não tinha mais nada, né? Para além das imperfeições, o que é que se pode identificar como um sintoma de atraso? E os espíritos respondem interesse pessoal. Porque eu posso fazer a caridade, posso cuidar do outro por interesse. É inútil? Não. Porque o bem é sempre o bem em qualquer parte. Conforme está lá em Nosso Lar, e o povo assistiu o filme num recorte maior, mas em Nosso Lar está explicado melhor no livro, né? André Luiz atendeu muita gente, algumas pessoas de mau humor. Não foi uma apenas, não. No livro está ilustrado como... No filme está ilustrado como sendo uma. Algumas pessoas ele atendeu de mau humor, uma clientela de mau humor. Aquilo não se perdeu. Mas é muito diferente quando a gente consegue vibrar e consegue estar também emocionalmente engajado naquilo. Primeiro que a gente já colhe os frutos agora, que é a sensação de bem-estar, do amor que a gente irradia. Certa vez alguém nessa casa me perguntou, mas eu não tenho assim muita vontade assim de fazer o bem, eu não tenho assim muita sensibilidade. Comece treinando, mesmo sem vontade. E aí vai começar a pegar, né? O exercício do bem também é um treino. As almas virtuosas um dia tiveram resistências. Treinaram bem sem muita vontade, ou com muito esforço. Porque a gente acha, na verdade, que a gente vai acordar romanticamente amando a humanidade e aí vai ser caridoso. Maria Teresa de Calcutá tem um texto muito bonito que ela falou, que embora ela amasse profundamente os mais miseráveis e excluídos, quantas vezes ela foi ferida por aqueles a quem ela ajudava. Então, é óbvio que tem a dimensão interior. Se eu estou me esforçando por exercitar no bem, mesmo sem um sentimento envolvido, eu estou crescendo. Porque eu desejo sentir também. Agora, quando eu estou fazendo o bem, mas eu desejo sentir outra coisa, porque minha alma está colocada em outro lugar. E quando eu alimento resistência àquilo que eu estou praticando, vira um turbilhão interno, né? Eu faço uma coisa, mas quero outra. E eu faço, sei lá, por alguma motivação secundária. Algum ganho secundário. Então é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. Mas eu quero contextualizar esse discurso de Jesus. Aqui nós não estamos no Sermão da Montanha. Lembra que eu falei que boa parte dos textos do Evangelho estão presentes no Sermão da Montanha? Kardec, em grande parte, escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo e com base nos versículos do Sermão da Montanha, esse texto não está.
Esse texto é um discurso que Jesus faz aos seus 12 apóstolos. Depois vai ter um outro discurso aos 72. Esse discurso aqui de Mateus é o melhor dos 3 sinóticos. Lucas e Marcos são mais econômicos. E no meu modo de entender, eu acho o texto de Mateus mais claro. Mais claro, até na elucidar os elementos aqui. Eu gostaria só de ler o contexto maior, porque Kardec recortou. Kardec colocou aqui Mateus capítulo 10, versículo 9 a 15. Eu quero pegar um pouquinho antes, versículo 5. Jesus enviou esses 12 após lhes prescrever, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de samaritanos. Ide de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo proclamai, dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para vossos cintos, nem alforge. Detalhe, cintos é a tradução que a Bíblia de Jerusalém, Haroldo Dutra Dias e as Bíblias mais atuais preferem. Cintos. Por quê? Porque dizer bolso é um anacronismo. Na verdade, é uma expressão atual. Na época não tinha bolsa, era túnica. As pessoas tinham um cinto, um cinturão, e amarravam uma bolsa no cinto. Não existia a calça jeans da Levi's. Só porque de repente alguém está pensando alguma coisa assim, né, parecida. Então, as melhores traduções traduzem como cintos. Né? Nem cobre para vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Algumas traduções têm é digno do seu salário. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno, e permanecei ali até sairdes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se a casa for digna, venha sobre ela vossa paz. Se porém não for digna, retorne vossa paz para vós. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amém, eu vos digo, que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Hermínio de Miranda tem até um comentário interessante no livro O Evangelho Gnóstico de Tomé, que ele diz que Jesus tinha os olhos tão bons que conseguia tirar qualidade até de serpente. Viu virtude, até uma qualidade até nas serpentes. Né? Bom, por que eu li? Porque Kardec vai comentar isso, mas eu gostaria de antecipar dizendo o seguinte: os costumes da época eram costumes diferentes dos nossos. Nós tínhamos uma sociedade nômade, uma sociedade de peregrinos para lá e para cá, uma sociedade onde predominavam os desertos. Os desertos predominavam, é muito importante dizer isso. E aqui é conversa de Jesus, governador da terra, com os seus mensageiros, apóstolos. Portanto, é uma conversa onde ele está equipando os apóstolos de instruções particulares. Um detalhe, naquela época, o peregrino quase sempre caminhava pelo menos com 2 túnicas. Por que 2 túnicas? Porque uma servia de muda para a outra durante o dia, enquanto uma estava suja para ser lavada, a outra era usada. E porque à noite eram usadas as 2 por causa do frio. Mas isso implicava em mais bagagem. E Jesus está fazendo alusão à bagagem do nômade, fazendo essa alusão para falar de um ensinamento moral. Claro que Jesus não estava fazendo apenas ali um checklist da viagem dos apóstolos. Né? Estava se aproveitando daqueles elementos que eram conhecidos da cultura israelita para falar algo além disso. Bom, Pastorino faz toda uma explicação sobre cobre, prata, ouro, que são as moedas que tinham valor maior e menor, né? As dimensões maiores e menores ali, por ordem, né? É interessante porque o texto de Marcos não condena as sandálias, como o de Lucas, e o de Mateus condena. Acredita-se que aqui as sandálias não é a pessoa andar descalço, mas a pessoa acumular outros calçados para levar. E que me parece mais coerente com a proposta do próprio tema. Né? Coitadas das mulheres aqui, né? Mas, bom, o que havia na verdade e que os discípulos estavam entendendo, e quando a gente lê agora, às vezes a gente não entende, é que na época havia a cultura
a cultura internacional da época, especialmente na antiga Palestina, da hospitalidade para quem viajava. Era comum receber o peregrino que viajava, mesmo que fosse gentil, mesmo que fosse estrangeiro, era comum se receber quem pedia, porque como a cultura era desértica, as pessoas tinham necessidade, tinham sede, tinham fome. Então havia essa prática comum. Só para ter uma ideia, Sodoma e Gomorra, que são mencionados aí, quem leu a história de Sodoma e Gomorra no Velho Testamento sabe, na tradição de Sodoma e Gomorra, que coabitava, né, com as outras cidades, inclusive na época de Abraão e do seu sobrinho Ló. Deus mais tarde castiga Sodoma e Gomorra pelos pecados. Daí a devassidão e a promiscuidade estaria associada a Sodoma e Gomorra, mas não apenas isso. Um dos pecados mais graves que Moisés menciona no texto dele, de Sodoma e Gomorra, era que os habitantes dali estavam tão perdidos nos vícios que não abrigavam os estrangeiros que passavam, não davam hospitalidade. Não é à toa que Jesus está mencionando Sodoma e Gomorra. Não é à toa. Porque um dos pecados mais fortes, mais execrados, não apenas em Moisés, no Mishnah, texto antigo da cultura hebraica, era de que o indivíduo poderia ser passível de pena de morte se não desse, inclusive, a hospitalidade ao estrangeiro que passava, né? Ao peregrino que passava. Só que aí, Jesus tem uma colocação no texto que é interessante, que é assim, que os apóstolos examinassem quem era digno de recebê-los. Ou seja, não era eles que seriam dignos de entrar na casa de alguém, ou melhor, de serem dignificados com isso, mas era o anfitrião que teria que ser digno. O que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, ele está fazendo alusão também à prática comum de que automaticamente as pessoas abriam a porta. Então quem escolhia não era o anfitrião, era quem estava passando, que ia pedir hospitalidade em alguma casa. Poderia escolher, via de regra. Era necessário examinar, portanto, aquele que seria o anfitrião. Por que isso? O que é que Jesus quer dizer com digno? Ele está aludindo aqui àquele que poderia receber, portanto, poderia o apóstolo aproveitar o tempo e não perder o tempo para receber, que seria simpático à mensagem que eles estavam trazendo. Allan Kardec vai mais além, adaptando aos dias atuais, vai dizer o seguinte: era como se Jesus dissesse a todas as pessoas o seguinte: não vá na direção das pessoas que já têm suas crenças, já têm suas religiões, não violente eles. A gente vai ler isso na próxima semana, texto de Kardec. Não violente as crenças alheias, porque o bem não violenta ninguém. Jesus nunca violentou ninguém. Às vezes ele via o discípulo caindo no abismo, ele orientava, expunha, mas ele nunca violentava. O bem não se impõe. Do contrário, Deus estaria o tempo todo se impondo. Deus não se impõe. Às vezes a gente faz a maior bobagem e Deus não violenta o nosso livre-arbítrio. Essa é uma lição. Eu certa vez vi uma senhora chorando muito diante de uma cirurgia que a filha fez, e a filha desencarnou na cirurgia por uma situação, e ela entrou num conflito, se sentindo culpada, porque até o momento final ela hesitava se era ou não era para fazer aquela cirurgia, que talvez não fosse necessária, e conversava. E eu ouvi, eu estava de canto e ouvi, né? Não queria nada, estava fazendo para fazer, eu ouvi a conversa alheia. Aí eu ouvi Divaldo dizendo assim: minha filha, Joana está aqui do lado perguntando a você se Deus permitiu, quem somos nós para impedir? Se Deus não impediu que ela desencarnasse, por que essa prepotência de a gente achar que a gente vai evitar tudo? E olha que Jesus lidou com aquele grupo de discípulos que tinha de tudo, né? O grupo dos apóstolos de Jesus teve de tudo, até suicídio. Então, isso é interessante a gente pensar, que aqui a gente tem a ideia do ser digno. O que é que ser digno aqui representa? Olha quem é compatível, quem está mais simpático, quem tem os sentimentos assim, né, que não são refratários, para que você possa, mesmo na hospitalidade da casa do nativo, você possa criar laços ali para divulgar o evangelho. E até receber a ajuda desse anfitrião para poder expandir o evangelho aonde você for.
essa é a ideia que está aqui presente. E aí ele faz alusão do sacudir o pó. Eu já comentei aqui, mas vou repetir. Sacudir o pó é uma expressão que está presente no Antigo Testamento. O hebreu, o judeu do passado, tinha um hábito, era um ritual, de quando entrava em contato com um estrangeiro, um gentil, quando entrava na casa de um gentil, de um estrangeiro, ou quando passava pela cidade de um estrangeiro, quando saía, especialmente quando voltava a Jerusalém, a cidade santa, antes de entrar na cidade, começava a se sacudir, que era um ritual simbólico para dizer que não tinha nada com aquela gente. Portanto, o ritual de sacudir o pó para os judeus do passado era um ritual que expressava preconceito. Expressava preconceito. Se por alguma necessidade entrasse na casa de um não-judeu, quando saía, na porta da casa já começava a se sacudir. Para dizer que não tinha nada com aquilo, que não estava envolvido com aquela gente. Jesus utiliza uma expressão, portanto, conhecida para espiritualizar e se sacudir o pó. Vai dizer o seguinte: se eles não te receberem, se não quiserem te receber, e é receber aí, não é receber abrigo da casa não, porque como eu falei, normalmente, via de regra, se recebia. Receber emocionalmente. Se não quiserem ouvir, se não quiserem escutar, se não quiserem acolher a mensagem que vocês têm a oferecer, sai e sacode o pó. Emmanuel tem uma mensagem belíssima que vai dizer, ele queria dizer, não se envolva em atritos. Não se desgaste com quem não quer, ou não está disposto, ou não tem condição agora de assimilar o que você quer levar. Porque se você realmente está com o bem e levando o bem, e o bem não violenta, se você começa a violentar é porque você não está tanto com o bem assim. Você já está se afastando do bem. Isso é muito sério. E é forte entre aqueles que são nossos, né? Porque o distante, a gente... o problema é dele, a vida é dele. Mas aqueles que estão próximos, os laços mais próximos, né? Que a gente vê que a pessoa vai quebrar a cara, que exercício difícil. Eu estou lhe dizendo que pela minha experiência, você vai acabar se dando mal. Aconselhar, mas não impor. E não transformar isso numa briga. É difícil, mas é um exercício da gente ver o afeto querido da gente caindo do cavalo, mas tendo que viver a experiência e a gente amparar depois. Eu me lembro certa vez de um trabalhador da União Espírita Mineira, que foi a Chico Xavier, quem contou isso foi Arnaldo Rocha, dizendo da decisão do filho. O filho ia tomar uma atitude bastante inadequada, ia se envolver com uma situação aí bastante negativa. E esse senhor, que era trabalhador, né, da União Espírita Mineira, conversava com Chico. E Chico disse, fulano, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quantos anos tem seu filho? Tem 20 anos, Chico. Deixa ele viver a vida dele. Deixa ele também fazer as escolhas dele e aprender com as escolhas dele. Esteja a postos para recebê-lo, para ampará-lo sempre e para orientá-lo se ele quiser te ouvir. Mas deixa ele viver a vida dele, meu filho. Do contrário, mais tarde, se você ficar muito controlando, coarquitando, limitando, aprisionando ele mais tarde vai culpar você. E quando algo não der certo na vida dele, ele vai responsabilizar você, porque você não deixou ele fazer as escolhas dele. Ele já é adulto. Então, vejamos. Não é você virar as costas e abandonar o parente. Não é isso. Mas não é você violentar a pessoa e não querer forçar a pessoa a fazer aquilo que ela não quer. Em nome do bem, em nome da caridade. Então, isso é importante. É importante. Jesus, portanto, espiritualiza esse sacudir o pó. Sacudir o pó. Kardec tem um texto na Revista Espírita chamado Polêmica Espírita. E Kardec vai dizer, sempre quando recebemos alguma mensagem discordando de algum ponto da doutrina, sempre quando recebemos algum questionamento, alguma contestação e até alguma discordância, nunca hesitamos em responder a pessoa quando ela se colocava no terreno das ideias e esclarecia aquilo que a pessoa estava questionando. Mas quando a pessoa partia para ataques pessoais,
ataque à nossa pessoa, ou quando a pessoa não queria se esclarecer, mas queria apenas criticar, ela não está interessada em um diálogo. E quanto mais a gente responde, a gente dá combustível ao interlocutor. E quanto mais a gente tenta convencê-lo, mais ele está sem ser convencido. E mais ele se sente importante, porque você está perdendo tempo querendo convencer ele. Isso não funciona, a psicanálise mostra isso. Não funciona. As sessões, em minha atividade profissional, as sessões que acabam mais rápido é quando vem assim a família, alguns membros querendo convencer outros da decisão. É a sessão que é mais rápida, assim, porque ele diz, olha, eu não estou aqui para convencer, para me aliar para convencer o outro. Né? Vocês têm opiniões distintas, você tem que chegar a algum consenso, algum acordo. Eu não tenho poderes mágicos para convencer, e aliás, eu nem acho que isso funciona. Kardec já sabia disso, né? Por isso que ele falava que a doutrina espírita não é uma doutrina de fazer prosélitos, de sair por aí convencendo, porque ele sabia que isso não funcionava, psicologicamente falando. Há pessoas que estão identificadas com outras propostas. Às vezes até nem consegue entender a proposta que a gente está encaminhando. Mesmo que tenha até boa vontade. Já vi mais de uma vez as pessoas dizerem assim, eu acho tudo isso muito interessante, mas eu não consigo acreditar. Falta, como diz Allan Kardec, aquilo que ele chamou de maturidade do senso moral, né, que faz com que ele se identifique com as coisas espirituais. Então, é importante isso daqui, né? Porque é isso que Jesus está equipando os discípulos para as viagens. E está dizendo, ó, confia na providência, porque vai ter hospitalidade. E aproveita a hospitalidade para pregar o Evangelho para aqueles que podem receber o Evangelho. Para aqueles que não entre em polêmica. Não entre em conflito, porque isso é perder tempo. E é desviar o exercício da fé. Quantos oradores, quantos trabalhadores espíritas que começam com tarefas belíssimas, lindíssimas, e acabam se complicando mais tarde em polêmicas. Oradores com oratória inspirada, né, com intuição, com os espíritos ajudando. Aí daqui a pouco começam a se envolver em polêmicas, em bate-boca, em discussões políticas, em discussões doutrinárias por coisas, né, de só menos importância, em brigas de instituições, atacando FEB, atacando federações espíritas, atacando pessoas. E aí quando a gente vai ver esses indivíduos, eu conheço alguns que começaram uma tarefa linda, quando a gente vê a palestra desses indivíduos hoje, perderam a inspiração. Não tem mais aquela intuição do começo. Por quê? Porque a nossa mente precisa de trabalho, de alimento espiritual para ser intuída e para afinar o instrumento. Se eu vivo em choques emocionais, com polêmicas violentas, eu acabo perdendo a conexão. A conexão disponível. Né? Acontece isso fora do meio espiritual. Conheço gente adoecendo e deprimindo por conta de discussão de política em redes sociais. Pelo menos eu conheço 2 pessoas, inclusive da minha família, que deprimiram. Começaram discutindo e respondendo, e esses fóruns que não acabam mais, que a gente acha que vai convencer o outro do partido oposto, e aquela coisa que não tem fim. Eu não estou dizendo para a pessoa não fazer militância política, não fazer campanha, né? É válido, mas entrar em altercações e litígio e deprime. Tem uma pessoa, por exemplo, que diz, depois dessas últimas eleições, Flávio, eu estou com um problema de insônia. Mas claro, ou você acha que a mente, quando a gente está ali nas redes sociais, também não está alimentando o conteúdo que a gente está navegando? E aquilo não reverbera mais tarde. Então tudo isso tem a ver, né? Por isso que o texto fala de inquietação em relação às coisas, né? Inquietação a como nós seremos recebidos, né? Como o discípulo do Evangelho vai ser recebido, né? Como ele vai ser tratado. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: estamos diante de uma proposta que Jesus está falando de uma outra forma, o seguinte: é necessário enfrentar os próprios medos. Essa é a ideia. À medida que você for levando a mensagem do Evangelho,
você vai encontrar resistência tanto de pessoas como dificuldades materiais. Mas tem calma, porque se Deus não mata de fome até o passarinho, dá comida através da natureza, vai lhe chegar apoio, vai lhe chegar assistência, vai lhe chegar auxílio. As coisas vão chegando, de uma forma ou de outra. Então, enfrente os seus medos. Quando a gente fala em medo, a gente tem duas posturas erradas para dar conta de medo, como dar conta de um monte de coisa. Uma postura é a postura da repressão religiosa, e espíritas também tem isso. Repressão religiosa em relação ao medo. Do tipo, poxa, eu estou agora com medo de sair daqui e ser assaltado. Ave Maria, nem fale nisso que pode pegar. Quem reprime o outro assim está morrendo de medo ao dobro. Assim é com medo, assim é com questões de paixões, de vício. Toda vez que eu não quero falar, eu quero negar o assunto, eu estou correndo perigo. A melhor forma de eu lidar com relação aos meus demônios, aos meus perigos, às minhas sombras internas, é ter consciência delas. E de vez em quando olhar para elas. É a melhor forma de diminuí-las. Então, essa é uma tradição errada que a gente adotou de outras posturas religiosas. Isso é muito comum na sexualidade. Isso é muito comum na sexualidade. Estou me lembrando aqui de alguns casos, né? Tem um livro de Filomeno de Miranda que narra o quadro de André Luiz narra o quadro de uma pessoa que começou a ter questões emocionais, inclusive com sintomas de mediunidade, foi para um psiquiatra, o psiquiatra de formação materialista, com aquela tradição freudiana do passado. O que é que recomendou para o sujeito? Isso é um problema sexual, é necessário extravasar sua sexualidade. E ele começou a extravasar, pegou sífilis, no passado era muito bom, pegou sífilis e aí se atormentou mais. Esse é uma trajetória. Tem uma obra, acho que é Amanhecer de Nova Era, Perturbações Espirituais, que fala de um outro caso de um dirigente espírita, um dirigente do centro espírita, que depois de ficar viúvo, começou a desviar o dinheiro do centro espírita para acessar garotas de programa. Olha, veja que coisa, que estratégia do mundo espiritual. Uma situação dessa, especialmente quando vem a público, qual é a estratégia dos espíritos ignorantes e zombeteiros? Gerar nas massas a seguinte ideia: se o presidente está assim, imagine o resto. Eu não vou lá não. Aquilo ali é coisa de doido. Essa é a ideia. Por isso, o ataque a determinados líderes espirituais, né? Cristãos de maneira geral. Então, essa é uma coisa. A questão que eu levanto é o seguinte: será que essas pessoas trabalharam as próprias questões? Ou fizeram de conta que já eram evangelizados por fora e por dentro não olharam para esses medos? Será que esse dirigente de centro espírita era tão sublimado assim que depois da viuvez ficou louco e começou a querer ter relações com prostitutas? Ou no fundo ele tinha uma questão que ele nunca olhou e a viuvez foi só o gatilho? Não era melhor ele estar acessando isso? Dele estar reconhecendo, inclusive, os seus anseios sexuais mal digeridos? Porque isso não vem esse tipo de coisa não vem de um dia para a noite. Esse tormento não vem de uma hora para outra. Isso vem sendo acalentado internamente. Olha só. Então a gente tem isso. A gente não sabe lidar com os próprios medos. A gente não sabe lidar com os próprios anseios. Se chegar aqui uma criatura bastante erotizada, sensualizada, a gente começa a se incomodar. Ave Maria, Deus me livre. Quer dizer, a gente está se revelando com isso. Por quê? Porque a gente tem um lado igual. Só que o dela está explícito. E o da gente está recalcado. Porque se a gente tivesse tranquilo e bem trabalhado, aquilo não nos afetava. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: nem de um lado nem de outro.
nem recalcar o medo, nem o oposto, que é alimentar o medo. Aí sim. Eu não posso viver alimentando meus medos. Porque quanto mais eu alimento os medos, mais os medos aumentam. Por isso que é necessário falar sobre os medos. É necessário refletir sobre os próprios medos. Não é falar no sentido de exibir para todo mundo. Mas é necessário se trabalhar, de alguma sorte. Porque quanto mais eu me trabalho, mais os medos estão controlados e administrados. Então, está aqui no texto isso. Porque Jesus não promete que eles não vão ter perigos. E não promete que eles não vão ter inquietações. Mas como eles vão lidar com essas inquietações? Essa é a proposta. Só para concluir, quando você pega a obra maravilhosa de Paulo e Estevão, você vê essa orientação de Jesus sendo vivida por aqueles cristãos. Em Atos dos Apóstolos, eu achei uma coisa primorosa, foi uma coisa quase ao acaso. Eu estava lendo antes de chegar aqui, e depois fui consultar antes de começar aqui a reunião. Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, no capítulo 14, fala de uma ida de Paulo, no início da sua trajetória, com Barnabé, à cidade de Antioquia de Pisídia. E o livro Atos diz que depois de pregar muito, eles foram vítimas de calúnia, de apodo, de difamação, de perseguições de toda sorte. Até que em determinado momento eles resolvem sair de Antioquia de Pisídia e irem para Licônio, a cidade de Licônio. E aí o texto de Lucas diz assim: e antes de saírem, eles sacudiram pó e foram adiante. Tá? Essa expressão no texto bíblico, Novo Testamento, é a única expressão do sacudir o pó, para além do discurso de Jesus, que aparece lá. Aí eu fui buscar em Paulo e Estevão esse momento descrito por Lucas em Atos. Porque em Paulo e Estevão a coisa está detalhada. E aí Paulo e Estevão explica. Paulo realmente entra com Barnabé, está no começo da trajetória, prega, há um sucesso. Vai para uma casa cujo anfitrião é simpático. E mais, aí que é interessante, que é o ouro. Quando eles estão na casa desse sujeito, a primeira igreja cristã de Antioquia de Pisídia é fundada na cidade, na residência. Por quê? Porque as igrejas que Paulo fundou, cristã, eram em residências. Era a residência de pessoas que abriam sua casa para fazer os primeiros cultos cristãos e ali formar uma espécie de igreja. E aí você entende o que é que Jesus estava querendo dizer. Mas não apenas isso. Tem um momento. E aí Ebano diz, né? Paulo continuava em Timorato, ele cai doente, fica com febre, é cuidado pelo anfitrião. Depois que ele se renova, a população começou a dizer, tá vendo? Faz tanto aí, prega tanto, mas ficou doente, não conseguiu curar a si mesmo. Ele volta mais restabelecido, começa a pregar mais intensamente, inclusive em praça pública. Aquilo agita os fariseus da cidade, de tal forma, né? Paulo começa a fazer as primeiras curas doentes que chegam até ele estende as mãos e cura. Aquilo gera uma perturbação, um burburinho na cidade. E aí chega um momento que eles são perseguidos, até são apedrejados em algum momento, né? Saem de um local sob pedras, mas Paulo não queria, estava havendo sucesso. Aquela gente simples, na sua maioria, estava aceitando a mensagem cristã. Só que aí os fariseus foram na casa do anfitrião, daquele que recebeu Paulo e Barnabé, e disse, olha, ou esses sujeitos aí vão embora da nossa cidade, ou você vai perder todas as regalias que você tem, todas as condescendências que você tem em relação ao Sinédrio, e a gente vai inclusive levar você ao cárcere, vai prender. Aí Paulo diz, não, a gente não pode prejudicar esse cidadão, principalmente porque ele está fundando o primeiro núcleo cristão aqui, vamos sair da cidade. Aí você entende o sacudir o pó. Aí ele vai para Licônio. Lá acontece uma coisa pior. Quem leu Paulo e Estevão sabe do episódio com a jovem Tecla. Ele começa a pregar. A mensagem, a palavra de Paulo incendeia a cidade, sensibiliza a cidade. Só que havia uma jovem noiva que iria casar naquelas semanas de casamento na época, tomava conta da cidade, né? Então, era buffet para a pessoa ir para falência. Né? Porque era uma semana que passava, né, a cidade toda. Então a jovem Tecla, começa a assistir
a pregação de Paulo e fica não apenas emocionada, mas se fascina com Paulo. E aí Emmanuel vai dizer, envolvida por sombras densas, perturbadoras que queriam prejudicar a missão do apóstolo, ela fica profundamente seduzida pela presença daquele homem que se aproxima dele, dominada por aquela força, e começa a se confessar. Ele diz, minha filha, diga. Ele a princípio não sabia o que se tratava. Minha filha, diga, o que se trata? Fale para mim. Por que você está assim tão constrangida? Fale para mim como se eu fosse seu pai. Afinal, ele era, inclusive, bem mais velho que ela. E ela, algo gaguejando, começa a dizer da paixão que nutria por ele. E ele, minha filha, a mensagem do Evangelho é sedutora. Você está confundindo mensagem com mensageiro. A mensagem é tão sedutora, tão cativante, que as pessoas acabam se encantando com o mensageiro, mas o mensageiro é de barro, e começa a falar, e ela continua insistente. E ele diz, esse é um corpo que vai envelhecer e vai apodrecer. Não se apegue ao corpo, etc. E aí Emmanuel diz, por dentro, ele queria chorar, porque ele só se lembrava da noiva Abigail, que havia falecido. Né? E naquele momento ele olha para ela e diz, esquece isso. E adivinhando, diz Emmanuel, da força espiritual por detrás, diz assim, isso é momentâneo, você está noiva, vai casar, isso é momentâneo, deve ser uma doença passageira, procure orar e romper com esse padrão, e ela sai. Mas não desistiu e continuou insistindo, toda a pregação que ele fazia, ela estava ali, e sempre queria uma conversa particular. Até que o noivo e a mãe da jovem seguiram-na, e aí houve uma calúnia. E aí o próprio noivo Tamires foi para cima de Paulo para agredi-lo e para dizer que ele estava seduzindo a jovem. E depois de vociferar, que é bom que a pessoa bota tudo para fora, né? Grita, Emmanuel diz que ele espumava de saliva, tanto de falar. E Paulo, tranquilo, ouvindo ele, disse, olha, agora que você falou, eu quero lhe dizer uma coisa. Sua noiva está doente. É uma jovem doente e precisa de tratamento. Muito mais do que execração. Isso tudo vai passar, etc. Falou, mas ele não queria ouvir, interrompia e falava. Eu já me expliquei o que eu queria lhe explicar. Se você não quiser minhas explicações, vou sacudir o pó agora das discussões e me vou embora. Deu as costas e foi embora. Aquilo tomou conta da cidade, porque, veja que coisa, aquela informação, né, começou a ser proliferada de que Paulo estava seduzindo e assediando a menina que ia casar. Uma multidão fez um corpo, né, se aglutinou e foi para cima do apóstolo para linchá-lo publicamente. Para linchá-lo publicamente. E ele enfrentou a multidão. Foi inclusive maltratado, mas continuou na cidade. Ele era um temperamento. E enquanto as costas lenhadas eram cuidadas, ele decidiu pregar no dia seguinte. Até que o noivo da menina disse publicamente na frente da mãe, se sua filha estiver mais uma vez com ele, eu vou aplicar a lei nela. E a lei permitia que o homem apedrejasse ou mandasse a mulher para a fogueira. Apenas por uma suspeita de adultério. E aí Paulo olhou para Barnabé e disse assim, a gente não pode correr o risco de ter uma vida de uma menina morta aqui por uma coisa bárbara dessa. Vamos sair da... Eu não sairia por mim, mas pela vida dela eu saio. E decidiu sair da cidade, sacudindo o pó. É mais ou menos isso que está narrado em Paulo Estevão, que ilustra o que Jesus queria dizer para com os apóstolos e para com todos nós. Tomadas as devidas proporções, é o seguinte, não entre em armadilha. Não vá levar a mensagem de Jesus e entre em discussão, em polêmica, em perturbação. Tenha sensibilidade emocional para saber a quem está acolhendo, recebendo ou não você. Então, essa mais ou menos é a história desse texto de Mateus. Temos ainda poucos minutos aí. Questões, dúvidas, acréscimos? Tem uma questão que eu achei interessante, quando você começou a falar e tal. Era uma parte do Evangelho que eu acho que eu nunca tinha lido com mais afinco, com mais detalhe. Eu achei interessante que a gente pode fazer uma analogia disso muito profunda. Porque se não vos afadigueis pela posse do ovo. Não se afadigar não
se preocupar tanto com aquilo que você acha tão importante. Ou seja, a relativação das coisas do nosso dia a dia. Às vezes nos pegamos afadigados, preocupados com coisas que, diante da infinidade e do tamanho do universo, são muito pequenas. E também uma relação desse ouro com a razão, levando um pouco para o lado da psicologia, né? Que a gente se preocupa muito em ter a razão sobre alguma coisa. A gente não se preocupa em pesquisar se aquilo que a gente tem em mente é o certo ou não. A gente é muito movido pelas redes sociais, pelas redes de televisão, e não nos preocupamos, às vezes, em investigar essa possível informação e passamos como se fosse a verdade. Então eu achei muito interessante isso quando ele fala sobre não se afadigar pela posse do ouro e falar assim, para que a gente também se preocupe em agradecer a todo aquele que se dispõe a nos ouvir, a estar perto de nós, a estar ao nosso lado, porque ele fala que você tem que ser grato pela casa que te recebe, levando a casa como se fosse uma pessoa, como se fosse a mente de uma pessoa que está ali te ouvindo, que está ali te escutando. Eu acho que isso é muito importante também. Então são 3 pontos, na realidade, que eu emendo nessa fala, para que a gente perceba um pouco sobre essa preocupação, sobre como é que a gente leva essa preocupação para o nosso dia a dia. Se a gente se preocupa com coisas que são realmente importantes, se a gente se esquenta, se briga por coisas que são realmente importantes ou que são fúteis e que a gente acaba valorizando demais. Um outro ponto eu acho muito interessante, que o Evangelho todo ele passa aquela mensagem do que você planta, você colhe, o buscar e achar. Se você procura demais uma coisa, você vai achar aquela coisa, mesmo que aquela coisa não exista. Então, assim, pessoas ciumentas demais, que procuram uma traição em determinado momento, aquela traição pode não existir, mas ela acaba mentalizando, trazendo tanta carga para aquilo que acaba acontecendo porque ela se distanciou achando que tinha uma traição. Então, tudo como se forma essa psicologia, essa ideia do nosso dia a dia que acontece e que o Evangelho traz de forma brilhante, que você pode trazer um texto que fala sobre uma coisa e pode servir para inúmeras. Então, eu acho que isso é muito interessante. Muito bem, Sevoli. É interessante porque é isso mesmo, né? O medo nos aproxima justamente do objeto ao qual a gente tem medo, né? Quanto mais a gente vitaliza o medo, mais a gente fica conectado. E o próprio ato de alimentar um pavor ou um medo faz a gente se aproximar psiquicamente daquilo, né? Do tema, né? E ao mesmo tempo a gente acaba se fixando demais, né? Então a ideia é entrar em contato com os medos, admiti-los, acessá-los, enfrentá-los, né? Sem nem reprimi-los, né? sem exaltá-los, né? Sem alimentá-los. É uma tarefa difícil, né? E é interessante porque essa coisa do afadigueis com a posse do ouro, né? Foi interpretada muito como uma espécie de apologia à miséria, né? Como se Jesus condenasse a posse do ouro no sentido das riquezas materiais, que você falou muito bem, né? É o preocupar-se com tudo aquilo que é de ordem exterior. E a palavra é preocupar-se, né? Não é se ocupar. Ocupar, a gente tem que ocupar com as coisas exteriores também, porque a gente está no mundo encarnado. Mas o se preocupar é o se atormentar, é o se afligir em demasia, é o se inquietar por demasia, é tudo aquilo que está fora e que eu me sintonizo demais, eu acabo, de alguma forma, saindo um pouco do propósito. E depois, quando passa a situação danosa, a gente se dá conta de que, poxa, por que tanto desgaste desnecessário? As coisas se resolveram de um modo ou de outro, a vida foi encaminhando, foi resolvendo de algum modo, né? E então nós temos isso, né? E tanto é que no livro Boa Nova tem um momento que os apóstolos parecem não entender e interpretar dessa forma. Os próprios discípulos entendem às vezes como se fosse uma espécie de discurso de Jesus para
se liberar, jogar tudo fora. Jesus recomendou ao jovem rico dar tudo aos pobres, mas aquilo foi orientação para ele. Jesus tinha ensinamentos assim gourmetizados, né? Para cada cliente, né? Para cada freguês, ele tinha também algo que tinha um ensinamento moral para todos, né? Mas que também tinha resposta. Porque, por exemplo, com Zaqueu, quando ele está na casa de Zaqueu, ele não diz para Zaqueu para dar tudo aos pobres. E há um texto sobre Zaqueu em Boa Nova, Humberto de Campos por Chico Xavier, que narra esse episódio, que os apóstolos ficaram consternados e até um pouco incomodados. Como é que Jesus elogia Zaqueu, entra na casa de Zaqueu, fica com ele, era um cobrador de imposto, etc. Embora fosse um homem justo, era criticado pelo preconceito. E tem um momento que a coisa ficou tão insuportável, Simão Pedro, os apóstolos e Jesus quieto. E aí interpelam Jesus diretamente. E há um momento que Jesus diz assim, olha o que Humberto de Campos fala, o mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou aquela que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando se livrar da sua presença. Os segundos se ligam suas as existências numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação da sua própria família. Esses últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis na face do mundo. Quer dizer, Zaqueu mantinha, de uma maneira justa, muitos empregados. Alimentava muitas famílias com os servos, os funcionários dele, e pagava de maneira justa. Tanto é que há a célebre frase, né? Se eu não paguei alguém aqui, diga que eu pago o dobro. E ninguém falou nada. Então, é necessário entender essas nuances do Evangelho, porque se a gente pega ao pé da letra e trechos recortados, a gente vai achar algo esquisito, como se Jesus fizesse defesa da miséria. E todo mundo, imagina todo mundo mendigo, né? Quem é que ia pagar essa conta? Ia ficar, né, insustentável. Né? Por isso que, quando a gente vê a missão de Francisco de Assis naquela pobreza extrema, Emmanuel esclarece em A Caminho da Luz o seguinte: o mundo estava na pompa das injustiças, a igreja romana estava coberta de diamantes, de ouro e de vaidades, e Francisco de Assis mergulha na Idade Média para chocar a igreja. Olha, Emmanuel está dizendo que a missão de Francisco tinha por principal mensagem endereçar o exemplo dele para a igreja, que não compreendeu. Muita gente se sensibilizou com o exemplo luminoso de Francisco, mas a igreja não. A mensagem não foi percebida. Está lá em A Caminho da Luz. Né? Tanto é que Emmanuel diz, é por essa razão que a divindade chama Lutero, né? Que para, através da reforma, pelo menos quebrar um pouco o poder de uma instituição que dominava praticamente tudo. E essa quebra foi essencial para as futuras liberdades de imprensa e democráticas, para que o espiritismo viesse. Só depois. Então, isso é interessante. É interessante esse mecanismo, né, da providência divina e trabalhando, né, a sociedade, né, de uma forma especial. Muito bem, vamos encerrar.